A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Saga Jogos Vorazes. Sejanus deu um tapa na própria testa. Ah! Como foi a prova? Vamos ver, disse Coriolanus. Vamos andar para a capital para ser corrigida. Dizem que pode demorar para chegar o resultado. Você vai passar, garantiu Sejanus. Você merece. Tão solidário, tão duas caras, tão autodestrutivo, como uma mariposa atraída pelo fogo. Coriolanus se sobressaltou um pouco por se lembrar da carta de Pluribus. Não foi isso que o reitor Highbottom ficou murmurando depois da briga com o pai de Coriolanus tanto tempo antes? Quase. Ele tinha usado o plural, como mariposas pelo fogo. Como se um bando inteiro de mariposas estivesse voando para um incêndio. Um grupo inteiro determinado a se autodestruir. A quem ele estava se referindo? Ah, quem ligava? O velho chapa Highbottom drogado e movido pelo ódio. Melhor nem questionar. Depois do jantar, Coriolanus teve sua primeira hora de vigia em um hangar do outro lado da base. Formando dupla com um veterano que cochilou imediatamente após o instruir a ficar de olhos abertos, seus pensamentos se fixaram em Lucy Gray, desejando poder vê-la ou ao menos falar com ela. Parecia um desperdício estar de vigia, onde nada acontecia, quando podia estar com ela nos braços. Ele se sentia preso na base, enquanto ela podia andar livremente pela noite. De certa forma, era melhor quando ela estava trancada na capital, onde Coriolanus sempre tinha uma ideia do que ela estava fazendo. Até onde ele sabia, Billy Taupe podia estar tentando reconquistá-la naquele exato momento. Por que fingir que ele não estava pelo menos com um pouco de ciúmes? Talvez ele devesse tê-lo prendido, afinal. No alojamento, ele escreveu um bilhete rápido para a Sra. Plint para elogiar os doces e outro para Pluribus, agradecendo a ajuda e perguntando sobre as cordas para Lucy Gray. Com o cérebro cansado da prova, Coriolanus dormiu profundamente e acordou já suado na manhã quente de agosto. Quando o tempo melhoraria? Em setembro? Outubro? Na hora do almoço, a fila da máquina de gelo contornava metade do refeitório. Coriolanus foi designado para trabalhar na cozinha e se preparou para o pior, mas viu que tinha sido promovido da tarefa de lavar louça para de picar ingredientes. Seria uma boa mudança se seu ingrediente não fosse a cebola. Ele conseguia viver com as lágrimas, mas foi ficando cada vez mais preocupado com o cheiro que emanava das mãos. Mesmo depois de uma noite esfregando, ainda gerou comentários no alojamento, e por mais que ele as lavasse, de nada adiantou. Ele estaria fedendo assim quando visse Lucy Gray de novo? Na manhã de sexta, apesar do calor e da sua inquietação perto dos cientistas da cidadela, ele ficou um pouco aliviado de saber que cuidaria dos pássaros naquela tarde. Apesar de desagradáveis, eles não deixavam odor nenhum. Quando Poste desmaiou no meio dos exercícios, o sargento mandou que os colegas o levassem para a clínica, onde Coriolanus aproveitou a oportunidade para pegar uma lata de talco para uma brutueja que tinha se espalhado pelo peito e debaixo do seu braço direito. Mantenha seco, aconselhou o médico. Ele teve que segurar o impulso de revirar os olhos. Não conseguia ficar seco nem por um momento desde que pisara na sauna que era o Distrito 12. Depois de almoçar sanduíches frios de patê, eles foram saculejando no caminhão até a floresta, onde os cientistas, ainda de jalecos brancos, os esperavam. Enquanto formavam duplas, Coriolanus soube que Mosquitinho, por não ter tido parceiro na quarta, havia trabalhado com a doutora Kay. Ela ficou tão impressionada com a agilidade dele nos galhos que pediu para ficar com ele de novo. Era tarde demais para trocar as duplas, então Coriolanus seguiu o grupo dela até as árvores e ficou o mais distante que pôde. Não adiantou. Enquanto ele via Mosquitinho carregar uma gaiola nova com isca para a primeira árvore e trocar por outra com um gaio tagarela capturado, a doutora Kay se aproximou por trás.
O que está achando dos distritos, soldado Snow? Ele ficou encurralado como um pássaro, preso como os tributos no zoológico. Fugir para as árvores não era opção. Ele se lembrou do conselho de Lucy Gray que o salvou na jaula dos macacos. Assuma o comando. Ele se virou para ela com um sorriso tímido, que reconhecia que ela o havia pegado no pulo, mas divertido a ponto de mostrar que ele não se importava. Sabe, acho que aprendi muito mais sobre Panem em um dia como pacificador do que nos 13 anos de escola. A doutora Kay riu. Sim, tem um mundo de aprendizado esperando por aí. Fui designada para o 12 durante a guerra. Morei na sua base. Trabalhei nessa floresta. Então você foi parte do projeto dos Gaios Tagarelas? Perguntou Coriolanus. Pelo menos os dois tiveram fracassos públicos. Fui a chefe, disse a doutora Kay com eloquência. Um grande fracasso público. Coriolanus ficou mais à vontade. Ele só tinha passado vergonha nos Jogos Vorazes, não numa guerra nacional. Talvez ela fosse solidária e fizesse um relatório favorável para a doutora Gal na volta se ele causasse uma boa impressão. Fazer um esforço para agradá-la poderia compensar. Ele lembrou que os Gaios Tagarelas eram todos machos e não podiam se reproduzir entre si. Esses Gaios Tagarelas foram as aves que vocês usaram para a vigilância durante a guerra? Aham, eram meus bebês. Nunca pensei que os veria de novo. O consenso geral era que eles não sobreviveriam ao inverno. Animais geneticamente projetados costumam ter dificuldade na natureza. Mas eles eram fortes, os meus pássaros, e a natureza tem vontade própria, disse ela. Mosquitinho chegou ao galho mais baixo e entregou a gaiola com o gaio tagarela. Nós devíamos deixá-los nas armadilhas por enquanto. Não era uma pergunta, só um comentário. Sim, pode ajudar a reduzir o estresse da transição, concordou a doutora Kay. Mosquitinho assentiu, desceu até o chão e pegou uma armadilha nova com Coriolanus. Sem perguntar, foi para uma segunda árvore. A doutora Kay observou com aprovação. Algumas pessoas simplesmente entendem os pássaros. Coriolanus sentia sem a menor dúvida que jamais seria uma dessas pessoas, mas podia fingir ser por algumas horas. Ele se agachou ao lado da armadilha e examinou o gaio tagarela, que piava sem parar. Sabe, eu nunca entendi direito como isso funcionava. Não que ele tivesse feito qualquer esforço para descobrir. Sei que eles gravavam as conversas, mas como vocês os controlavam? Eles são treinados para responder a comandos de áudio. Se tivermos sorte, posso mostrar. A doutora Kay tirou um pequeno dispositivo retangular do bolso. Havia vários botões coloridos nele, nenhum identificado, mas talvez o tempo e o uso tivessem apagado as identificações. Ela se ajoelhou na frente dele com a gaiola no meio e observou o pássaro com mais afeto do que Coriolanus achava que cabia a uma cientista. Não é lindo? Coriolanus tentou soar convincente. Muito. O que você ouve agora, esses piados, são dele. Ele consegue imitar outros pássaros, nós, ou dizer o que quiser. Ele está no neutro, disse ela. No neutro? Perguntou Coriolanus. No neutro? Ele ouviu sua voz sair pelo bico do pássaro. No neutro? É mais sinistro quando é nossa própria voz, pensou ele, mas deu uma gargalhada de prazer. Era eu! Era eu! Disse o gaio tagarela com sua própria voz e começou a imitar um pássaro próximo. Era mesmo, disse a doutora Kay. Mas no neutro, ele vai mudar para outra coisa rapidamente, outra voz. Normalmente, só uma frase curta, um trecho de canção de pássaro, o que chamar a atenção dele. Para vigilância, nós precisamos colocá-lo no modo gravação. Cruze os dedos. Ela apertou um dos botões no controle remoto. Coriolanus não ouviu nada. Ah, não. Acho que está velho demais. Mas o rosto da doutora Kay exibia um sorriso. Não necessariamente. Os tons de comando são inaudíveis para seres humanos, mas facilmente registrados pelos pássaros. Está vendo como ele ficou quieto? O gaio estava em silêncio. Ficou pulando pela gaiola, inclinando a cabeça, bicando coisas, da mesma forma de sempre, exceto pela verbalização. Está funcionando? Perguntou Coriolanus. Vamos ver. A doutora Kay apertou outro botão do controle e o pássaro voltou aos chilreios de sempre. Neutro de novo. Agora vamos ver o que ele captou. Depois de uma breve pausa, o pássaro começou a falar. Ah, não!
Acho que está velho demais. Não necessariamente. Os tons de comando são inaudíveis para seres humanos, mas facilmente registrados pelos pássaros. Está vendo como ele ficou quieto? Está funcionando? Vamos ver. Uma réplica exata. Mas não. O movimento das árvores, o zumbido dos insetos, os outros pássaros, nada disso tinha sido gravado. Só o som puro das vozes humanas. Hã? Disse Coriolanus um tanto impressionado. Por quanto tempo eles conseguem gravar? 1 hora, mais ou menos, num dia bom, disse a doutora Kay. Eles foram programados para procurar áreas florestais e são atraídos por vozes humanas. Nós os soltávamos na floresta no modo gravação e os chamávamos de volta com o sinal que os atraía para a base, onde analisávamos as gravações. Não só aqui, mas no Distrito 11, no 9 e onde mais achássemos que seriam úteis. Não dava para simplesmente colocar microfones nas árvores? Perguntou Coriolanus. Dá para botar escutas em prédios, mas a floresta é grande demais. Os rebeldes conheciam bem o terreno, nós não. Eles iam de um lugar para outro. O gaio tagarela é um dispositivo de gravação orgânico e móvel, e diferentemente de um microfone, é indetectável. Os rebeldes podiam pegar um, matar, até comer, mas só veriam um pássaro comum, explicou a doutora Kay. Eles são perfeitos em teoria. Mas na prática, os rebeldes descobriram o que eles eram, disse Coriolanus. Como eles conseguiram? Não temos certeza. Alguns achavam que eles viram os pássaros voltando para a base, mas nós só os chamávamos de volta no meio da noite, quando é impossível detectá-los. E só uns poucos de cada vez. É mais provável que não tenhamos disfarçado direito. Não cuidamos para que as informações que nos faziam agir pudessem ter outra fonte além de uma gravação na floresta. Isso teria gerado desconfianças, e apesar de as penas pretas serem ótima camuflagem à noite, a atividade de madrugada pode ter sido uma pista. Acho que eles começaram a fazer testes, a nos dar informações falsas e ver como reagíamos. Ela deu de ombros. Ou talvez eles tivessem algum espião na base. Acho que nunca vamos saber. Por que você não usa o dispositivo para chamar todos eles de volta à base agora, em vez de... Coriolanus parou de falar, sem querer parecer reclamão. Em vez de arrastar vocês nesse calor para serem comidos por mosquitos? Ela riu. O sistema de transmissão todo foi desmontado e nosso antigo aviário parece que guarda suprimentos agora. Além do mais, eu prefiro botar minhas mãos neles. Nós não queremos que saiam voando e não voltem mais. Queremos? Claro que não, mentiu Coriolanus. Eles fariam isso? Não sei bem o que eles fariam agora que se tornaram nativos. No fim da guerra, eu os soltei no neutro. Teria sido cruel não fazer isso. Um pássaro mudo encararia desafios demais. Eles não só sobreviveram, mas acasalaram com os tordos puros. E agora temos mais uma espécie. A doutora Kay apontou para um tordo na folhagem. Os moradores daqui chamam de nosso tordo. E o que eles fazem? Perguntou Coriolanus. Não tenho certeza. Estou observando nesses últimos dias. Eles não têm habilidade de imitar fala, mas têm uma capacidade melhor e mais confiável de repetir música do que as fêmeas de tordo puro, disse ela. Cante alguma coisa. Coriolanus só tinha uma canção velha no repertório. Pérola de Ipaném, cidade majestosa. Com o passar dos anos, você brilha mais. O tordo inclinou a cabeça e cantarolou. Não com letra, mas uma réplica exata da melodia, com uma voz que parecia meio humana e meio de pássaro. Alguns outros pássaros na área captaram a melodia e a transformaram em um tecido harmônico, o que novamente o lembrou do bando com suas músicas antigas. A gente devia matar todos. As palavras saíram antes que ele conseguisse segurá-las. Matar todos? Por quê? Perguntou a doutora Kay com surpresa. Eles não são naturais. Ele tentou distorcer o comentário para parecer que tinha vindo de alguém que amava pássaros. Pode ser que façam mal a outras espécies. Eles parecem bem incompatíveis. E estão por toda Panem, em todos os lugares que gaios tagarelas e tordos puros coabitaram. Vamos levar alguns de volta para ver se são capazes de se reproduzir, tordo com tordo. Se não puderem, todos vão sumir em alguns anos. Se puderem, que mal tem mais um pássaro canouro? Coriolanus concordou que deviam ser inofensivos. Ele passou o resto da tarde fazendo perguntas e tratando as aves com gentileza para compensar a sugestão insensível. Não gostava muito dos gaios tagarelas,
mas pareciam até interessantes de um ponto de vista militar. Mas havia algo nos tordos que o repugnava. Ele desconfiava daquela criação espontânea, a natureza se descontrolando. Eles deviam morrer, e quanto antes, melhor. No fim do dia, apesar de estarem com mais de 30 gaios tagarelas, nenhum tordo tinha sido capturado pelas armadilhas. Talvez os gaios tagarelas sejam menos desconfiados, considerando que as armadilhas são mais familiares para eles. Afinal, eles foram criados em gaiolas. Refletiu a doutora Kay. Não importa. Vamos dar mais alguns dias a eles e, se necessário, traremos as redes. Ou as armas, pensou Coriolanus. Na base, ele e Mosquitinho foram escolhidos para descarregar as gaiolas e ajudar os cientistas a arrumá-las no antigo hangar, que seria o lar temporário dos pássaros. Querem nos ajudar a cuidar deles até que sejam levados de volta à capital? Perguntou a doutora Kay a eles. Mosquitinho abriu um dos seus raros sorrisos em concordância e Coriolanus aceitou com entusiasmo. Além de querer causar uma boa impressão, o hangar era mais fresco com os ventiladores industriais. Isso parecia melhor para tratar a brotueja, que tinha aumentado de forma impressionante após as incursões na floresta. Pelo menos era uma mudança. Antes do apagar das luzes, seus companheiros de quarto espalharam os doces da Sra. Plint e fizeram um plano para os 2 fins de semana seguintes no prego, para o caso de ela não enviar caixas regularmente. Por causa da habilidade de negociação, Sorriso virou o tesoureiro e separou a quantidade para 2 rodadas de bebida e doações para o bando depois do show. O que restou, eles dividiram em 5. A parte de Coriolanus consistia em mais 6 bolas de pipoca, mas ele se permitiu comer só uma. O resto ficaria guardado para o bando. Na manhã de sábado, Coriolanus acordou com uma chuva de granizo batendo no teto do alojamento. Quando estavam indo tomar café da manhã, seus companheiros de quarto jogaram bolas de gelo do tamanho de laranjas uns nos outros, mas no meio da manhã o sol saiu, mais forte do que nunca. Ele e Mosquitinho foram designados para cuidar dos gaios tagarelas de tarde. Os 2 limparam as gaiolas, alimentaram e deram água aos pássaros sob instruções de 2 cientistas da cidadela. Apesar de alguns terem sido capturados em duplas ou trios, cada ave tinha uma gaiola própria agora. Durante o fim do turno, eles carregaram cuidadosamente as aves, uma a uma, até uma área do hangar onde um laboratório improvisado tinha sido montado. Os gaios tagarelas foram numerados, marcados e passaram por testes básicos para ver se ainda reagiam aos comandos de áudio dos controles remotos. Todos pareceram ter mantido a capacidade de gravar e repetir voz humana. Longe dos cientistas, Mosquitinho balançou a cabeça. Isso é bom para eles? Não sei, mas foram feitos para isso, disse Coriolanus. Eles ficariam mais felizes se tivessem sido deixados na floresta. Coriolanus não sabia se Mosquitinho estava certo. Até onde ele tinha conhecimento, eles acordariam no laboratório da cidadela em alguns dias, se perguntando que pesadelo horrível que durara 10 anos tinha sido aquele no Distrito 12. Talvez ficassem mais felizes em um ambiente controlado, onde tantas ameaças tinham sido removidas. Sei que os cientistas vão cuidar bem deles. Depois do jantar, ele tentou não demonstrar impaciência enquanto esperava os companheiros de quarto se aprontarem. Como tinha decidido manter o romance em segredo, ele planejava se separar deles quando chegassem ao prego. Sobrava o problema de Sejanus. Ele tinha mentido sobre o dinheiro, mas talvez só estivesse tentando se adequar aos companheiros pobres. Depois do incidente com o mapa, ele pareceu genuinamente arrependido, então era possível que tivesse percebido o perigo de agir como garoto de recados de Liu. Mas Bilitope ou os rebeldes tentariam abordá-lo novamente, por ele ter expressado inicialmente certa abertura para ajudá-los? Sejanus era um alvo fácil. Seria moleza levá-lo para ver o bando depois que eles conseguissem escapar dos companheiros. Quer ir para os bastidores comigo? Perguntou ele baixinho a Sejanus quando eles chegaram ao prego. Fui convidado? Perguntou Sejanus. Claro, disse Coriolanus, apesar de só ele próprio ter sido. Mas talvez fosse bom. Se Sejanus pudesse distrair Maud Ivory, Coriolanus talvez tivesse alguns momentos a sós com Lucy Gray. Mas vamos precisar escapar do resto dos soldados. Isso acabou se mostrando fácil, pois a plateia estava maior do que na semana anterior e o estoque novo de bebida estava particularmente forte. Eles deixaram Sorriso, Mosquitinho e Poste pechinchando, encontraram a porta perto do palco e saíram numa rua estreita e vazia. O que Lucy Gray chamou de barracão
era uma espécie de garagem velha onde cabiam uns 8 carros. As portas amplas usadas para a entrada dos veículos estavam fechadas com correntes, mas uma porta menor no canto da construção, bem na direção da porta da entrada dos artistas, estava sendo mantida aberta por um bloco de concreto. Quando Coriolanus ouviu as conversas e instrumentos sendo afinados, ele soube que era o lugar certo. Eles entraram e descobriram que o bando tinha ocupado o espaço, cada um dos integrantes acomodados em pneus velhos e peças estranhas de mobília, os estojos dos instrumentos e os equipamentos espalhados para todo lado. Mesmo com uma segunda porta no canto dos fundos aberta, o lugar parecia um forno. A luz da noite entrava por algumas janelas abertas, captando a poeira que flutuava densa no ar. Quando os viu, Maud Ivory correu até eles, usando o vestido rosa. Oi! Boa noite! Coriolanus se curvou e ofereceu a ela o pacote de bolas de pipoca. Um doce para outro. Maud Ivory puxou o papel e deu um pulinho em um pé só antes de fazer uma reverência. Obrigada pela gentileza. Vou cantar uma música especial para você hoje. Vim sem esperar menos do que isso, disse Coriolanus. Era engraçado como a fala da alta sociedade da capital parecia natural com o bando. Tudo bem, mas não posso dizer seu nome, porque você é segredo. Ela riu. Maud Ivory correu até Lucy Gray, que estava sentada de pernas cruzadas em uma escrivaninha velha, afinando o violão. Ela sorriu para o rosto animado da criança, mas disse com severidade. Guarde para depois. Maud Ivory saltitou para mostrar o tesouro para o resto da banda. Sejano se juntou a eles, enquanto Coriolanus acenava ao passar e avançava até Lucy Gray. Você não precisava fazer isso. Ela vai ficar mimada. Só estou tentando dar um pouco de felicidade para ela, disse ele. E para mim? Provocou Lucy Gray. Coriolanus se inclinou e a beijou. Já é um bom começo. Ela chegou para o lado e bateu na escrivaninha para ele se acomodar. Coriolanus se sentou e olhou o barracão. Que lugar é esse? Agora é nossa sala de descanso. A gente vem para cá antes e depois do show. E também quando saímos do palco entre os números, disse ela. Mas quem é o dono? Ele esperava que eles não estivessem cometendo invasão de propriedade. Lucy Gray não pareceu preocupada. Não faço ideia. A gente vai continuar empoleirado aqui até nos enxotarem. Pássaros. Tudo envolvia pássaros para ela quando o assunto era o bando. Cantar, se empoleirar, enxotar. Pássaros bonitos, todos eles. Coriolanus contou sobre o trabalho com os gaios tagarelas, pensando que ela poderia se impressionar de ele ter sido escolhido para isso, mas só pareceu deixá-la triste. Odeio pensar neles presos em gaiolas depois que puderam sentir o gosto da liberdade, disse Lucy Gray. O que esperam descobrir nos laboratórios? Não sei. Se as armas ainda funcionam? Supôs ele. Parece tortura alguém controlar sua voz assim. Ela levantou a mão e tocou no pescoço. Coriolanus achou aquilo meio dramático, mas tentou parecer reconfortante. Acho que não existe equivalente humano. É mesmo? Você sempre se sente livre para dizer o que pensa, Coriolanus Snow? Perguntou ela, olhando para ele com expressão zombeteira. Livre para dizer o que pensava? Claro que sim. Bom, dentro do possível. Ele não saía por aí falando sobre tudo. O que ela queria dizer? Ela queria dizer o que ele achava da capital, e dos Jogos Vorazes, e dos distritos. A verdade era que ele apoiava a maior parte do que a capital fazia, e o resto raramente dizia a seu respeito. Mas se precisasse, ele falaria. Não falaria? Contra a capital? Como Sejanus fizera? Mesmo que tivesse repercussões? Ele não sabia, mas se sentiu na defensiva. Sim, acho que as pessoas devem dizer o que pensam. Era o que meu pai acreditava também, e ele acabou com mais buracos de bala do que pude contar nos dedos, disse ela. O que Lucy Gray estava insinuando? Mesmo ela não tendo dito, ele apostaria que as balas saíram da arma de um pacificador. Talvez de alguém vestido exatamente como Coriolanus estava naquele momento. E meu pai foi morto por um atirador de elite rebelde. Lucy Gray suspirou. Agora você está com raiva. Não, mas ele estava. Tentou engolir a fúria. Só estou cansado. Fiquei a semana toda ansioso para te ver. E sinto muito sobre seu pai, sinto muito sobre o meu pai. Mas eu não governo Panem. Lucy Gray! Chamou Maud Ivory do outro lado do barracão. Está na hora!
O bando tinha começado a se reunir junto à porta, os instrumentos nas mãos. É melhor eu ir. Coriolanus desceu da escrivaninha. Bom show. Vou te ver depois? Perguntou ela. Ele ajeitou o uniforme. Eu tenho que voltar por causa do toque de recolher. Lucy Gray se levantou e passou a faixa do violão pela cabeça. Entendi. Bom, amanhã estamos planejando uma ida até o lago, se você estiver livre. Até o lago? Havia mesmo destinos agradáveis naquele lugar infeliz? Fica na floresta. É uma caminhada meio longa, mas a água é boa para nadar, disse ela. Claro que você quer ir. E leve Sejanus. Nós teríamos o dia todo. Ele queria ir. Queria ficar com ela o dia todo. Ainda estava chateado, mas era besteira. Ela não tinha o acusado de nada. A conversa só se perdeu. Era tudo por causa daqueles pássaros idiotas. Ela o estava convidando. Ele queria mesmo afastá-la? Ele havia tão pouco que não podia se dar ao luxo de ficar de mau humor. Tudo bem. Nós vamos depois do café. Combinado. Ela deu um beijo na bochecha dele, se juntou ao bando e saíram do barracão. No prego, ele e Sejanus abriram caminho pelo interior escuro, o ar pesado de suor e bebida. Eles encontraram os companheiros de quarto no mesmo lugar que na semana anterior. Mosquitinho tinha pegado caixotes para eles, e Coriolanus e Sejanus se acomodaram dos dois lados dele, e cada um tomou um gole da garrafa comunitária. Maud Ivory entrou no palco para apresentar a banda. A música começou assim que o bando ocupou o palco. Coriolanus se encostou na parede e compensou o tempo perdido com a bebida. Ele não veria Lucy Gray depois. Então, por que não ficar um pouco bêbado? O nó de raiva no peito começou a se desfazer enquanto ele olhava para ela. Tão atraente, tão envolvente, tão viva. Começou a se sentir mal por ter perdido o controle e teve dificuldade até de lembrar o que ela disse para irritá-lo. Talvez nada. A semana tinha sido longa e estressante, com a prova, os pássaros e a tolice de Sejanus. Ele merecia se divertir. Ele tomou vários outros goles e se sentiu mais aberto para o mundo. Músicas familiares e antigas o envolveram. Uma hora, ele se viu cantando com a plateia e parou com vergonha antes de perceber que ninguém se importava, e nem estava sóbrio o suficiente para lembrar muito de qualquer jeito. Em determinado ponto, Barbie Azur, Tam Amber e Clerk Carmine saíram do palco, aparentemente para fazer uma pausa no barracão, deixando Maud Ivory no caixote na frente do microfone e Lucy Gray dedilhando o violão ao lado dela. Prometi a um amigo que cantaria uma coisa especial hoje, disse Maud Ivory. Cada um de nós do bando deve o nome a uma cantiga, e esta pertence à moça bonita bem aqui. Ela esticou a mão na direção de Lucy Gray, que fez uma reverência ao som de alguns aplausos. É bem antiga, escrita por um homem chamado Wordsworth. Nós alteramos umas coisinhas para fazer mais sentido, mas é importante ouvir com atenção. Ela levou o dedo aos lábios e a plateia sossegou. Coriolanus balançou a cabeça e tentou se concentrar. Se aquela era a canção de Lucy Gray, ele queria prestar muita atenção para poder dizer alguma coisa bonita no dia seguinte. Maud Ivory assentiu para Lucy Gray tocar a introdução e começou a cantar com voz solene. De Lucy Gray, muito ouvi dizer, e numa longa andança tive a sorte ao amanhecer de ver a solitária criança. Nem amigo, nem colega Lucy tinha. Ela vivia numa área estranha. Nunca houve mais doce menininha na encosta da montanha. Bom, havia uma garotinha que morava numa montanha, e ao que parecia, tinha dificuldade para fazer amigos. Você pode ver um gamo brincando, e a lebre na grama a correr, mas a doce Lucy Gray passeando, nunca mais você vai ver. E ela morreu. Como? Ele teve a sensação de que logo o descobriria. A noite vai ser chuvosa e fria. Até a cidade, vá rapidinho. Leva um lampião, criança, e guia sua mãe pela neve do caminho. Sim, pai, vou sem demora. A tarde mal começou. O relógio da praça deu 2 horas, e a lua nem despontou. Depois disso, o pai recomeçou a juntar madeira para a lareira. Voltou para a labuta, e Lucy pegou o lampião e desceu a ribanceira. Tão livre quanto uma corça, por um caminho novo ela seguiu, os pés espalhando a neve com força
que, parecendo fumaça, subiu. A tempestade chegou antes da hora. Ela vagou e não esmoreceu. Lucy subiu colinas e morros afora, mas na cidade não apareceu. Ah, um monte de baboseiras. Mas ela se perdeu na neve. Bom, não surpreende ninguém, considerando que a mandaram sair no meio de uma nevasca. Ela provavelmente vai morrer congelada. Os pais passaram a noite em desespero, a andar, gritar e procurar, mas não encontraram sinal certeiro que ajudasse a encontrar. No nascer do dia, parados na ladeira, com vista da colina, eles viram a ponte de madeira passando por uma ravina. Ao se virarem para casa, um declarou: "No céu te encontraremos em breve", quando a mãe observou as pegadas de Lucy na neve. Ah, que bom. Eles encontraram as pegadas dela. Final feliz. Era uma daquelas coisinhas bobas, como uma música que Lucy Gray cantou sobre um homem que achavam que tinha morrido congelado. Tentaram cremá-lo num forno, mas ele só derreteu e ficou bem. Um tal de Sam. Da colina íngreme e altiva, eles seguiram cada pegada, e através da cerca viva e pelo muro de pedra empilhada. E um campo aberto atravessaram. Cada pegada continuava igual. Eles a seguiram e não erraram, até a ponte colossal. Eles seguiram na neve em questão as pegadas uma a uma, até que no meio da extensão não havia mais nenhuma. Como é que é? Ela sumiu do nada? Até hoje há quem insista que ela vive como menina, que Lucy Gray pode ser vista no deserto e na ravina. Ela anda por toda a região e nunca olha para trás, e canta uma solitária canção que o vento leva e traz. Ah, uma história de fantasmas. Que ridículo. Bom, ele se esforçaria para gostar quando visse o bando no dia seguinte. Mas quem botava o nome de um filho em homenagem a uma garota fantasma? Se bem que, se a garota era fantasma, onde estava o corpo? Talvez ela tivesse ficado cansada dos pais negligentes por a terem obrigado a caminhar no meio de uma nevasca e fugir de casa. Mas por que ela não tinha crescido? Ele não conseguia entender e o álcool não estava ajudando. Lembrou-se da época em que ele não compreendera um poema na aula de retórica e Livia Cardew o havia humilhado na frente de todo mundo. Que música horrível! Talvez ninguém fosse tocar no assunto. Não, eles tocariam sim. Maud Ivory esperaria uma reação. Ele diria que a achara linda e deixaria por isso mesmo. E se ela quisesse conversar sobre a música? Coriolanus decidiu perguntar a Sejanus, que sempre foi bom em retórica, para ver se ele tinha alguma ideia. Mas quando se inclinou na direção de Mosquitinho, ele viu que o caixote de Sejanus estava vazio. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.